Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui agora iniciando o segundo bimestre e a primeira semana nossa, então de 3 de maio a 7 de maio, iniciando com a nossa primeira aula de matemática, onde eu vou retomar aqui a ideia de variável representada por letra ou símbolo, para expressar a relação entre duas grandezas, diferenciando da ideia de incógnita. Então, vocês já viram essa aula no Cid Mídias, também foi vista no nivelamento, mas a gente está retomando aqui, né, a diferença, tá, entre incógnita e variável para dar uma lembradinha. Então, a linguagem algébrica é a parte da matemática que utiliza símbolos ou letras para representar os números, podendo ser uma incógnita ou uma variável. Vocês lembram o que é uma variável? E o que é uma incógnita? Então, ó, variável, ela possui diversos valores, assim podendo assumir qualquer valor. Então, a variável é uma letra, né, ou várias letras, assim, que não, elas podem assumir qualquer valor, né? A letra, por isso que ela tem o nome já de variável, porque ela varia, ela pode assumir um valor qualquer. Já a incógnita, ela possui valor determinado, ou seja, um valor único para uma equação. A incógnita, a gente vai trabalhar quando a gente for ver equações, então de momento a gente não vai ver a incógnita, tá? Aí a incógnita é uma letra só, então é possível determinar o valor dela. Já na variável tem várias letras, então não é possível, tá bom? Aí vocês vão entender melhor no decorrer aqui da aula. Aqui nós temos um exemplo, tá? Que tá no caderninho Aprender Sempre. Se você quiser acompanhar lá, você vai ver que tá lá. Então, aqui, ó, suponha que uma sala tem a forma de um quadrado. Então, tá aqui a sala, né? Com o lado L, conforme a figura a seguir. Como você representaria a área dessa sala utilizando as letras? Então, aqui, olha, o lado desse quadrado, ele mede L, ele não tem um valor, ele é uma variável, né? É uma letra. E a gente sabe, né? Espero que vocês lembrem, que a área de um quadrado é lado vezes lado. Então, eu teria que fazer L vezes L. Então, notem aqui que o vezes eu já coloquei um pinguinho, tá? Um pinguinho meio feinho aqui, mas é um pinguinho. Por que eu não coloquei x, né, que é o símbolo da multiplicação? Para não confundir, porque agora a gente vai trabalhar com letras, aí se você coloca o x, você não sabe se esse x é da multiplicação, se ele é uma variável, né? Isso faz parte aí da conta, então vira uma confusão, tá? Ah, e agora? Como é que eu faço L vezes L? Né? Como é que pode isso? Então, quando a gente multiplica duas letras iguais, a gente conserva a letra e soma os expoentes. Aí você fala, mas não tem expoente. Então, quando não tem expoente, o expoente é 1. Então, você vai fazer 1 mais 1, aí vai ficar L ao quadrado, ou L elevado a 2, que é a mesma coisa da matemática. Então, aqui, olha, eu também coloquei a resposta aqui, ó, o L, né, que no caso o expoente é 1, o outro L também, aí você soma os expoentes e fica L ao quadrado. Então, essa é uma propriedade da matemática que quando as bases, né, que é o L, que é a parte de baixo, né, aqui, elas são iguais, você mantém o L, né, que é a base, e soma os expoentes, que são o númerozinho que está em cima. E quando não tem nada, né, o expoente é considerado 1. Seguindo aqui os exemplos, o segundo exemplo, suponha que a área daquele mesmo quadrado é 36. Então, a área desse quadrado aqui agora, ela é 36. Então, qual é o valor do lado? Quanto que vale esse L? Né? O lado do quadrado. Então, pense bem, qual é o valor, né, que multiplicado por ele mesmo, que é lado vezes lado, são lados iguais, vai dar 36. E isso, se você pensou em 6, você está certíssimo, né? Porque ó, 6 vezes 6 é 36. Então, o lado desse quadrado realmente é 6, então é 6 metros, tá? Porque 6 vezes 6, 36. Aqui nós temos a expressão algébrica, o uso da letra para representar fatos genéricos. Então, quantas expressões são variáveis? Então, nós temos aqui 4 expressões. E, entre elas, né, temos situações que são variáveis e situação que é incógnita. E agora, quais são variáveis? Então, se você respondeu aí que é a I, A, D, você está correto. Por quê? Porque aqui ó, nós temos 3 letras.
Então, elas são variáveis, porque dependendo do valor que eu pôr para o x ou para o y, eu terei um valor do s. Se eu trocar o valor, é outro valor para s. A mesma coisa aqui, olha, aqui é mais simples, porque são duas letras. Então, se eu pôr o x valendo 1, 1 mais 3, 4, o w é 4. Se eu pôr o x valendo 10, 10 mais 3 é 13, o w é 13, tá vendo? Vai variando conforme eu vou trocando o valor de uma letra, a outra também muda. Agora, já aqui, ó, na B, né, que é J, e no C, que é A, elas são incógnitas. Então, aqui dá para descobrir o valor de J, né? 2 vezes J é igual a 4. Então, 2 vezes que valor dá 4? Então, o J é 2. Dá para saber que o J é 2. A mesma coisa aqui, a letra C. 4 vezes A mais 2 é igual a 0. Então, que número que tem que ser o A para dar certo aqui, né? Então, é uma letra só. Então, é possível descobrir o valor dela. Então, elas são incógnitas, que é o que eu falei que a gente vai ver mais pra frente, tá bom? Então, concluindo aqui, as variáveis seriam, então, a primeira e a última, tá bom? Porque elas têm mais letras e elas vão variar conforme o valor que vai ser atribuído a elas. Então, seguindo aqui, uso das letras. Para representar números desconhecidos, esta parte da matemática relacionada à álgebra utiliza as letras como ferramenta. Então, a gente está vendo álgebra. Geralmente utilizamos as letras X, Y e Z, que é as letras que mais aparecem. Essa ideia foi do filósofo e matemático francês René Descartes. Claro que aparecem outras letras, como a gente já viu agora no exercício anterior, que era a letra L, que foi usada por causa de L, de lado, né? Então, às vezes, aparecem outras letras diferentes. Aqui, ó, nós temos alguns exemplos de expressões algébricas. Então, a primeira, ó, o dobro de um número S. A gente sabe que o dobro de um número é só fazer vezes 2. Então, vamos supor, o dobro de 10. 2 vezes 10, 20. Mas e agora o dobro do S? Então, eu tenho que fazer 2 vezes S, ó. Note que, novamente, está só o pinguinho, não está um X aqui. E 2 vezes S é 2S. O pinguinho, na verdade, ele está aqui, tá? Mas a gente não coloca, não é obrigado a colocar, tá? Então, 2 vezes S dá 2S. O consecutivo de um número Y. Consecutivo é quando a gente vai assim, 1, 2, 3, 4, 5, então vai somando 1. Quem é o consecutivo do 8? 8 mais 1, 9. Quem é o consecutivo do 20? 20 mais 1, 21. Então, quem é o consecutivo do Y? Y mais 1. Então, é só somar 1, tá bom? O quadrado de um número Z. A gente viu ali no exercício anterior que o quadrado é elevado a 2. Tá? Então, toda vez que eu falar o quadrado de alguma letra, de um número, ele vai ler o expoente 2. Então, aqui, ó, está elevado a 2. Então, é Z ao quadrado, tá bom? Seguindo, a terça parte de um número M. A terça parte é como falar, vou dar a terça parte do meu chocolate para o meu colega. Eu vou dividir em 3 pedaços e vou dar um pedaço para ele. Tá? Então, é a terça parte. Então, qual é a terça parte de M? É M dividido por 3. Então, note aqui que está com uma barrinha de fração. Então, M sobre 3, tá? A terça parte. Ah, eu poderia pôr 2 pontinhos, né? O sinal da divisão? Pode também, tá certinho, tá bom? Seguindo aqui, represente, utilizando a expressão algébrica, o perímetro do quadrilátero. Então, qual é o perímetro desse quadrilátero? Então, aqui, ó, eu tenho que somar os 4 lados. Lembre-se que perímetro é a soma dos 4 lados. Então, aqui eu coloquei P de perímetro e aqui a soma dos 4 lados. Então, A mais B mais C mais D. Ai, mas vai ficar só assim? Isso, só isso, porque a gente não tem os valores. Se o exercício der o valor, aí, claro, eu sei que o A vale 1, o B vale 7, aí eu vou somar, mas nesse caso não tem como. Tá? Então, essa aqui é uma expressão algébrica, né? Ela tem 4 variáveis, o A, o B, o C e o D, do perímetro desse quadrilátero, que no caso aqui é um trapézio. Seguindo aqui, valor numérico de uma expressão. O valor numérico de uma expressão algébrica é o resultado que se obtém quando adiciona as variáveis ou as incógnitas em uma determinada expressão algébrica os valores numéricos, a fim de efetuar-se as operações indicadas. Então, aqui um exemplo. Pense em um número de 1 a 10. Multiplique por 5. Subtrai o triplo do número pensado. Diga o resultado. Então, ficaria assim a expressão. Ó.
eu pensei num número, então tá claro, esse número é o x, porque eu não sei que número você pensou, o que eu pensei, podem ser diferentes. Vou multiplicar por 5, então, ó, 5 vezes o número que eu pensei. Vou, do resultado, ó, subtrair o triplo desse número, então, o triplo de x, o triplo do número que eu pensei. Então, aqui depende do número que eu pensei. Ah, eu pensei em 4, então, vou fazer 5 vezes 4, né, 20. 5 vezes 4, 20, menos 3 vezes 4, 12. Então, o resultado seria 8. Se eu tivesse pensado no número 4, como eu falei, estou dando um exemplo, tá bom? Então, o valor numérico de uma expressão é você substituir a letra pelo valor, né, que o exercício pedir, pelo valor que você pensou, que no caso aqui era o valor que você pensou. Então, a gente troca a letra pelo número que foi pedido, tá bom? Então, seguindo aqui, ó, mais um exemplo. Calcule o valor numérico da expressão. Então, ó, nós temos essa expressão aqui. E ele vai dar para nós agora os valores de x, de y e z para que nós possamos fazer as contas. Então, ó, o x vale 1, o y 2 e o z 3. Ó, 1, 2, 3. Então, vamos substituir. Ele pegou aqui a equação, né, colocou aqui mais abaixo para agora substituir. Então, ó, no lugar do x foi colocado 1. No lugar do y, o 2. E no lugar do z, o 3. Ó. Tá vendo? O x era ao quadrado, então ficou 1 ao quadrado. Aqui ele é 2 vezes y, então ficou 2 vezes 2. E mais o 3. Então, agora a gente vai fazer aqui, ó, 1 ao quadrado. Quanto vai dar 1 ao quadrado? 1. Ó, tá aqui embaixo, agora que eu risquei. 1. Quanto que é 2 vezes 2? 4. E desceu aqui o 3 na linha de baixo. Aí, seguindo, ele fez essa conta aqui, ó. Eu tenho 1 e gastei 4. Se eu tenho 1 e gastei 4, eu fiquei devendo 3. Aí, aquele outro 3 desceu na linha de baixo. E finalizou. 3 menos 3, então o resultado é 0. Então, substituindo os valores que foram pedidos nessa expressão, ela vai dar 0, tá bom? Seguindo aqui agora, outro exemplo, ó. Bom, aí vamos ver os valores que foram pedidos para acrescentar. Então, o x agora vale 12, o y2 e o z3. Então, olha lá, pegou novamente a expressão, né, para seguir aqui certinho, substituir. O x, então, é 12, ó, ficou 12 ao quadrado. 2 vezes y, então, 2 vezes 2 e o 3, que eu deu por coincidência aqui que o z é 3 de novo. Aí, 12 ao quadrado, eu tenho que fazer 12 vezes 12, que é 144. 2 vezes 2, 4. E desceu 3 na linha de baixo. 144 menos 4 é 140. Aí, mais 3, 143. Tá? Então, essa expressão numérica aqui, essa expressão, quer dizer, substituindo os números 12, 2 e 3, né, nas letras, como foi pedido, o valor numérico dela é 143. Tudo bem? Eu sei que dá um pouco de confusão no começo, não é fácil, mas qualquer dúvida me chama, eu estou aqui à disposição, ficarei muito feliz em ajudar, tá bom? Aí, vocês terão agora uma atividade para fazer, um formulário, qualquer dúvida me chama, como eu já falei, e é a primeira nota sua do segundo bimestre. Boa sorte, fiquem com Deus, tudo de bom para vocês. Beijão!